Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês nesse dia. Hoje, nós continuamos com o nosso estudo sobre a condenação de todos os homens. Na sua quarta parte, nas primeiras três partes, nós estudamos que o apóstolo Paulo demonstrou que todos os gentios, ou seja, todas as pessoas que não são judias, todos os não-judeus estão perdidos, né? Porque esse estudo é um estudo nos primeiros três capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 1, o apóstolo Paulo prova que a perdição de todos os gentios, ou seja, de todos aqueles que não são judeus, e agora no capítulo 2, ele vai provar, vai demonstrar para nós que todos os judeus também estão perdidos. Mas antes de começarmos, oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade e de poder estar meditando na Tua Palavra. E pedimos que o Senhor nos conceda a graça, tanto a mim, Pai, como a meus irmãos do outro lado. Que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, no capítulo 2, agora que nós começamos, nós veremos então a condenação dos judeus. Nós terminamos o capítulo 1 dizendo que foi imputada a todo ser humano, né, todas as pessoas, uma posição de depravação diante de Deus. Foi imputado, foi creditado na sua conta e na minha conta uma posição. Ou seja, nós somos colocados em uma posição de depravação, de pecador, sabe? Estamos perdidos. Mas que o seu estado, porém, é o que ele realmente é em seus atos e seu caráter. Ou seja, aquilo que nós somos, aquilo que eu sou, é aquilo que eu realmente sou nos meus atos, né, no dia a dia e no meu caráter. Assim como você, o seu estado natural é aquilo que você é. Então, iniciando o capítulo 2, Paulo diz que os judeus também são indesculpáveis. Por quê? Por que os judeus são indesculpáveis? Versículo 1. Porque eles praticam as mesmas coisas que os gentios, ou seja, eles agem e fazem as mesmas coisas que todos nós fazemos. Então, o versículo 1, o apóstolo Paulo diz: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é ou quem você seja, não importa o que nós sejamos, nós somos indesculpáveis quando julgamos os outros. Pois naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo. Como assim? Porque você pratica as mesmas coisas que condena. Mas os judeus podiam dizer que muitas coisas boas que faziam, podiam dizer de muitas coisas boas que eles faziam, que os gentios não faziam. Imaginemos as pessoas daquela época, que não diferem muito do que é hoje. O judeu era zeloso da lei, guardava toda a lei de Deus. Os judeus deixavam de fazer um tanto de coisa porque a lei dizia que não poderia ser feitas. Os gentios não tinham essa cerca, o gentio não tinha essa limitação. Ele fazia tudo que ele quisesse. Então, eles eram religiosos, eles oravam, jejuavam regularmente, davam dízimo e obedeciam à lei. Coisas que os gentios não faziam. Quantos
quantos irmãos hoje, trazendo novamente para os nossos dias, quantos irmãos não são considerados bons e cheios do Espírito Santo pelos mesmos motivos? Não é verdade? Então, por que que os judeus foram condenados? Se eles faziam tudo aquilo que a lei requeria. No Evangelho de Mateus está escrito assim, palavras de Jesus: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que os judeus queriam dizer com essas palavras? O que os judeus queriam dizer com essas palavras? Em Mateus 5, 21, até o versículo 48, Jesus ensinou que o pecado está no coração. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela, disse Jesus. Se as intenções forem más, o homem mostra que é mau, mesmo que não cometa o ato do pecado. Se você cogita alguma coisa, se você cobiça alguma coisa, você mostra a maldade no seu coração. É isso que Jesus está dizendo. Os judeus não matavam, mas eles estavam cheios de ódio, eles odiavam os seus inimigos. Eles desejavam a morte dos seus inimigos. Qual a diferença? Isso apenas mostra que eles eram maus. Os judeus não cometiam adultério, mas estavam cheios de desejos lascivos ou de desejos cobiçosos, né? Eles não cometiam adultério, porque a lei proibia. Mas isso não quer dizer que eles não se desejavam uns aos outros, a mulher do outro, o marido do outro, né? Eles não juravam, mas mentiam o tempo todo. Qual a diferença? Eles não juravam, porque a lei proibia que eles jurassem, mas eles mentiam. Eles exigiam justiça, né? Olho por olho, dente por dente, a lei de talião, mas não perdoavam uns aos outros. Eles amavam os que os amavam, mas odiavam os seus inimigos. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus vem ensinando vai de encontro a isso. Porque Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los ao invés de amaldiçoá-los. Jesus ensinou que se alguém nos fere, nós devemos perdoar. Se alguém nos obriga a fazer ou a ter alguma coisa que não é lícito, nós devemos perdoar. Se alguém quer nos obrigar a andar com ele 1 milha, ande 2. Abençoe o seu inimigo, ore por ele, não o amaldiçoe. Foram estes os ensinamentos de Jesus. Com isso, então, Paulo ensinava aos judeus que as suas boas obras não podiam salvá-los. Por que adianta se eu não juro, porque sou proibido de jurar, mas eu minto? Qual a diferença? Então, as minhas boas obras não podem me salvar. Porque seus corações estavam cheios de ira, cheios de lascívia, cheios de mentira, de vingança, cheios de preconceito. Eram iguais aos gentios, iguaizinhos, isto é, até faziam algumas boas obras, mas eram tão pecadores quanto eles. E do lado dos gentios também é verdade, muitos são bonzinhos, muitos são tão bons e fazem até algumas boas obras, ajudam o próximo, dão esmolas, não é verdade? São religiosos, mas são todos pecadores. Paulo, então, os adverte para que não esperem escapar da ira de Deus por causa do seu coração duro e impenitente.
Olha o que diz Romanos capítulo 2, versos 3 a 6. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas, como foi dito em estudos anteriores, se Deus colocar as nossas obras numa balança, qual você acha que vai? Para que lado a balança vai pender? Repetindo, já que a salvação não é pelas obras, segundo Efésios 2:9, que eu citei agora há pouco, a que Paulo se referia ao falar em fazer o bem e em pratica o bem nos versículos 6 a 8. O fato de que a salvação não é através das obras, não significa que Deus não note ou não julgue o pecado. Não note as boas obras e nem julgue o pecado, as más obras. E nem que o Senhor não tenha uma recompensa pelas boas obras. Romanos 2:11 vai falar: mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, depois também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Estou falando isso porque do jeito que as coisas são colocadas, ensinadas nas igrejas, os cristãos se sentem constrangidos, sabe? E sentem que estão pecando ou fazendo alguma coisa errada ao praticar alguma boa obra. Isso eu sinto na carne, eu vejo isso todos os dias nas igrejas. Ficam se justificando como se tivessem sido flagrados em falta por estarem fazendo alguma coisa boa. Ficam dizendo a todo tempo que sabem que a salvação é pela graça e que aquilo ali não é nada. Aquilo ali é muito. Deus preza, Deus honra essa boa obra. Os crentes não serão salvos por suas obras, mas serão recompensados de acordo com elas. Desculpa. Os crentes não serão salvos por suas boas obras. Claro que não. Salvação é pela graça mediante a fé. É um presente de Deus, não das obras, para que ninguém se considere melhor que ninguém. Mas todos serão recompensados de acordo com as suas boas obras. Hoje nós ficamos aqui e vamos ver se a gente consegue terminar esse estudo, né? No próximo dia, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que Deus te abençoe.